recebemos um material bem interessante sobre o Dia do Turismo. E o legal, assim, das fontes que a gente analisou é que elas fogem um pouco do roteiro básico, sabe? Sim, Não é sobre 10 melhores praias. Elas nos provocam a pensar o turismo como uma força poderosa mesmo, que mexe com a economia, com a cultura. e até com uma dimensão mais profunda, que foi o que mais me surpreendeu. Uma coisa quase espiritual da nossa experiência no mundo. Exato. É um convite para a gente refletir sobre como a gente se move pelo mundo e o que a gente deixa para trás, né? Perfeito, então a nossa missão aqui é essa, é desvendar o que significa viajar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. A primeira coisa que, assim, salta aos olhos nos textos é uma ideia que parece simples, mas é fundamental. Viajar como uma ferramenta de conexão. Sim, e eles vão além daquele clichê de promover o encontro entre povos. Uma das fontes, por exemplo, traz um dado que me fez parar para pensar. Qual? Em certas comunidades rurais na América Latina, mais de 70% da renda familiar não vem mais da agricultura. Vem da venda de artesanato e da recepção de turistas. Nossa, 70%. 70%. De repente, aquele souvenir que a gente compra meio por impulso, sabe? Ele deixa de ser só um objeto. Sei. Ele vira o prato de comida na mesa de alguém, o material escolar de uma criança. Uau, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um gasto e vira quase um investimento direto na vida daquela comunidade. É essa expressão que eles usam. Agente ativo. O turista se torna um agente ativo ali. E não só na economia. Certo. Pensa na valorização do patrimônio. Um parque nacional, um centro histórico que atrai visitantes. Ele gera receita e, em teoria, essa receita deveria ser usada para conservação. Então, cada ingresso que a gente compra é, ou pelo menos deveria ser, uma contribuição para que aquele lugar continue existindo. Exatamente. O turista deixa de ser um mero espectador passivo. Ele passa a ser um participante do ecossistema, mesmo que só por alguns dias. Entendi. Mas essa participação, imagino, pode ter um lado meio sombrio, né? As fontes chegam a tocar nesse ponto. Com certeza. Porque essa mesma força que pode preservar também pode, sei lá, descaracterizar um lugar. A gente vê isso acontecendo. Totalmente. Esse é o ponto de virada na discussão. O material aponta o risco que alguns chamam de disneyficação da cultura. Disneyficação. É, onde tradições que são super complexas e autênticas são simplificadas, empacotadas para um consumo rápido do turista, sabe? Entendi. Ou o problema da gentrificação, que o custo de vida sobe tanto que os moradores locais são expulsos de seus próprios bairros. Putz, é verdade. Então, aquele agente ativo pode ser um agente de mudança positiva ou um agente de destruição, muitas vezes sem nem perceber. E aí é aí que entra a ideia de consciência, imagino eu. Exatamente. É aqui que fica realmente interessante, porque o tom dos textos muda. Como assim? Fica mais direto. Uma das fontes usa uma linguagem que é quase um chacoalhão, sabe? Diz algo como: viajar não é só tirar foto pro Instagram, é aprender com o lugar e com as pessoas. Gosto disso. É bem direto ao ponto. E outra complementa de uma forma ainda mais forte. Turismo bom é aquele que soma, não o que explora. É um chamado à responsabilidade mesmo. Sim. Mas, na prática, o que significa ser esse turista que soma? Para além do óbvio de não jogar lixo no chão, o que os textos apontam como, sei lá, atitudes concretas. Olha, eles sistematizam isso em alguns pilares. O primeiro é o respeito. Certo. Respeito que se desdobra em dois: ao meio ambiente e à cultura local. Ok. Respeitar o ambiente vai desde escolher operadores turísticos que comprovadamente têm práticas sustentáveis, até aquela atitude micro de não levar uma lembrancinha da natureza. Tipo uma concha, uma pedra de um lugar protegido? Exato. E o respeito à cultura é sobre fazer o dever de casa, pesquisar os costumes, aprender um bom dia, um obrigado. E, principalmente, pedir permissão antes de fotografar alguém. É lembrar que aquelas pessoas não fazem parte do cenário, né? Elas vivem ali. Isso me faz pensar naquelas situações super constrangedoras que a gente às vezes vê de turistas tratando os moradores como se fossem funcionários de um resort, sabe? Sim, infelizmente é comum. Reclamando que, mas não é como na minha casa. É o oposto completo dessa mentalidade, né?
É entender que você é o convidado ali. É, exatamente esse é o princípio fundamental que as fontes destacam. Entender a nossa posição como visitante, não dono dos lugares. Visitante não dono. Gostei. A partir daí, tudo flui. Agir com educação, ter paciência com ritmos diferentes, valorizar o comércio local. Uhum. Mas eles também focam num ponto mais sutil, que é o desafio de identificar o que é genuíno. Como saber se aquele passeio ecológico não é só greenwashing, uma maquiagem verde? Boa pergunta. Eles dão alguma pista? A sugestão é pesquisar, procurar certificações, ler relatos de outros viajantes e principalmente conversar. Conversar com quem? Com o guia, com o dono da pousada, perguntar como a comunidade local se beneficia daquilo. O negócio realmente consciente tem orgulho de mostrar o impacto positivo que causa. Faz sentido. E a consequência de tudo isso é poderosa. Uma das fontes resume de um jeito que eu achei brilhante. Viajar com consciência é deixar boas lembranças, não impactos negativos. Nossa, perfeito. No fim, não é só uma questão ética, é uma questão de inteligência. Um turismo que destrói o próprio atrativo, ele está cavando a própria cova. Total. E agora a gente chega numa parte do material que, para mim, foi a mais inesperada. A virada filosófica. A virada filosófica. Uma perspectiva bem específica do espiritismo kardecista sobre o ato de viajar. E é importante reforçar, né, que é uma lente específica para entender a viagem. Exato. É uma camada a mais de profundidade. E a questão que ela levanta é fascinante. Como que uma viagem de férias pode ser uma ferramenta de evolução moral? Pois é, como? A lógica parte de uma premissa maior, a de que a Terra é uma grande escola e nós somos aprendizes. Nesse cenário, cada experiência é uma lição. E a viagem seria então uma espécie de aula de campo intensiva? Exatamente isso. Uma das fontes descreve a viagem como um poderoso exercício de desapego e humildade. Desapego das nossas coisas, da nossa rotina? Disso também, mas é mais profundo. É o desapego da nossa própria visão de mundo como sendo a única correta. Aham. Ao sair do nosso ambiente, o texto diz que o espírito é forçado a constatar que existem infinitas formas de viver, de ser feliz, de lidar com as dificuldades. Isso força a gente a ser mais humilde. Exato. Força a gente a reconhecer a validade de outras realidades, o que seria um antídoto poderoso contra a arrogância, contra o preconceito. Essa ideia da quebra de preconceitos é muito forte. É quase impossível voltar de uma viagem a um lugar muito diferente sendo a mesma pessoa, né? Impossível. O contato direto te obriga a confrontar seus estereótipos. Mas tem um conceito ali que me deixou intrigado, a ideia de reencontros espirituais. Isso soa quase cinematográfico. Soa mesmo. E a forma como é apresentada é bem interessante. Sobre essa ótica, os encontros durante uma viagem raramente seriam por acaso. Como assim? Aquela conversa profunda com um desconhecido num trem, a ajuda inesperada de alguém numa cidade onde você está perdido. Tudo isso poderia ser parte de um plano maior. Seriam reencontros de espíritos com laços de outras vidas que se cruzam de novo para fortalecer essa conexão ou aprender uma lição juntos. Nossa, isso dá um significado totalmente diferente para essas conexões que a gente faz, né? Que muitas vezes marcam mais que o próprio ponto turístico. Exato. Dá um significado transcendente. E isso redefine completamente a ideia de ser um viajante consciente, né? Totalmente. Deixa de ser só sobre o impacto externo no ambiente, na economia, passa a ser sobre o impacto interno, sobre a própria jornada da alma. Sem dúvida. O viajante consciente nessa perspectiva é alguém que entende que a Terra é um mundo de passagem e que cada deslocamento é uma oportunidade de aprendizado moral. Então, viajar com respeito, com educação... Vira uma prática espiritual. É exercitar a fraternidade, a paciência, fora da nossa zona de conforto com pessoas que não fazem parte do nosso círculo diário. A viagem vira um treino para a vida. Uau! Então, o que a gente tira disso tudo? A gente percorreu um caminho bem longo aqui. Foi uma jornada. Foi. A gente saiu daquela ideia quase de planilha do turismo como motor econômico, passou por uma aula de cidadania global, com o turismo consciente, e terminou numa reflexão quase existencial. Tem uma frase no final de um dos textos que amarra bem isso, que cada viagem seja uma oportunidade de crescimento interior.
E acho que essa é a grande síntese. Independentemente da lente filosófica que a gente use, a mensagem que atravessa todo o material é essa. Verdade. Viajar com intenção, com respeito, enriquece todo o sistema. Enriquece quem viaja, que volta com a visão de mundo mais ampla, Sim. e enriquece quem recebe, que tem sua cultura e seu modo de vida valorizados e não transformados num produto pasteurizado. Tem uma reflexão kardecista nas fontes que fecha isso de um jeito muito bonito. Qual é? Diz assim: viajar é caminhar pelo mundo. E caminhar pelo mundo é aprender com a diversidade da criação. Nossa, aprender com a diversidade da criação. É profundo. É isso, a viagem na sua essência, né? É um ato de aprendizado. Um ato de aprendizado. As fontes nos lembram que, no fim, somos todos viajantes. E isso me deixa com uma provocação final, que o próprio material inspira. Manda? Se somos todos viajantes não só neste planeta, mas talvez numa jornada muito maior, fica a reflexão. Qual é o destino, ou melhor, qual é a lição que a nossa próxima grande viagem está reservando?